Herbert Focus, Soturna Divindade. Capítulo 6. Sigilo Clerical. Rosália e Bartolomeu estavam mergulhados em um silêncio constrangedor, quando a raivinha temporária por fim passou. Poderiam ser amigos outra vez. Era assim que amigos faziam. Afinal, de que vale uma amizade se uma simples decepção pode acabar com ela? O ideal é acostumar-se com os defeitinhos das pessoas a ponto de sentir carinhos por eles. E Rosália tinha feito isso, relevado o comentário ignorante e machista a respeito de uma bicicleta ao pensar em quão triste era a vida do menino. Seu pai acusado de assassinato e sua mãe ausente. Fica difícil entender como o fluxo familiar segue seu rumo habitual naquela casa. Existe, aliás, um fluxo habitual para uma família? Existe um hábito para qualquer coisa, um normal? Talvez o fluxo normal de Bartolomeu fosse outro, e seus conceitos de moral e família também tivessem sido outros. Talvez Rosália, no alto de seus privilégios, sequer tivesse parado para ter um pouco de compaixão e respeito pelos preconceitos juvenis de Bartolomeu. Talvez isso tudo fizesse sentido, e só quem o ajudaria a crescer como pessoa seria ela própria. Teria de abrir mão dos nojinhos sentidos a respeito dos defeitos tão chatos, a ponto de abrir sua própria vida e ser uma amiga de verdade, que ajuda e faz crescer, e não diminui esses probleminhas de personalidade, se é que característica é um problema. Bartô, mas e se você tivesse que ir para um lugar bem longe? Iniciou uma Rosália com ares de madura, mas sem querer ser panfletária, enquanto seguiam a caminhada. Eu pegaria um bonde, ora. Não sei qual é a utilidade tão grande em ter uma bicicleta, afinal. Apenas pela diversão já pode ser uma boa vantagem, mas a independência e o salvamento do meio ambiente já podem ser um avanço. Além de desafogar o trânsito, podemos entrar no meio deles e chegar mais rápido ao destino. Não parece incrível? Dizia, empolgada, enumerando vantagens improvisadas que piscaram aleatoriamente na sua cabecinha, enquanto dizia em voz alta em um tom palestrante, como se já planejasse há décadas o discurso. Parece muito legal. Mentia um desaforado Bartolomeu, tentando entender até onde o assunto chegaria. Pense comigo. Rui ganhou um rádio com um gravador. É extremamente inovador poder ouvir as suas radionovelas preferidas a hora que quiser e onde quiser. Por que alguém iria querer um veículo em vez de algo tão inovador e tecnológico quanto um aparelho desses? Me responda, Bartolomeu. Agora você está na rua, ou ouvindo músicas? E a irônica Rosália cessou a conversa. Sem argumentos, meu amigo. A bicicleta é mais útil. Se eu fosse vosmecê, pedia uma logo de aniversário. Assim, as missões seriam mais rápidas, menos cansativas e talvez até mais úteis para nós todos. Está insinuando que eu estou atrapalhando as investigações? É isso? Tornou Bartolomeu, com a mesma infantilidade reconhecida com compaixão por Rosália, que suava frio para não perder a compostura com tão irritante e irritado garoto. O silêncio talvez fizera aquilo ficar pior. Chegaram mudos à entrada do parque. Olharam para as bicicletas estacionadas. Bartolomeu com desdém e Rosália com cinismo. Uma boa conversa por olhares, por vezes, é mais interessante que um bate-boca juvenil. E resolve, ou cria, mais problemas que o mesmo. Adentraram na pista de caminhada. Orgulhoso e ofendido, Bartolomeu não proferiu uma só palavra. E Rosália, quase na mesma linha de raciocínio, procurava entender como algo tão banal virou uma discussão tão infantil e chata. Silêncio. Caminhada. E foi na terceira volta em que os meninos viram, adentrando de bicicleta, Diego, o garoto que sempre dava um jeito de humilhar pública e gratuitamente as crianças. Corria rápido na ciclovia, atraindo olhares de quem passava, como adorava fazer. Se for para mandar do jeito dele, eu não quero, disse, quebrando o silêncio. Mas eu acho que já estamos aqui por tempo demais. Eu não acho. Eu vou te ensinar agora a andar de bicicleta. Não é difícil, tenha dó. E puxou um repulsivo Bartolomeu pela mão até a saída do parque, experimentando não ser notado por Diego. O garoto, que reparou na saída das crianças do local, passou rápido de bicicleta e empurrou o gordinho no chão, fazendo-o bater a testa com um pequeno foco de sangue que começava a escorrer pelo nariz. É por esses motivos que a bicicleta é uma arma, Bartô. Ou você se protege ou vai ser isso para sempre, ora.
Eu não quero ouvir essa palavra nunca mais, Rosália. Um quarto de hora, e alguns quilômetros debaixo da luz solar habitual ao horário, faziam uma tosse alertar a sede de Pedro em um volume alto. Rui olhava a crise de tosse do menino com espanto. Com a base do cabelo embebida em suor, o menino apoiou-se no muro. Olhando em volta, apenas casas periféricas aleatórias que sequer lhe denunciavam em qual bairro estavam. Respirou fundo, secou a testa com o antebraço e olhou para um inocente e doce Rui, que lhe sorria, sem saber se a expressão do seu tutor antecedia um sermão ou um apoio. Eu não sei. Eu acho que estamos perdidos, Rui. Precisamos falar com o médium. Saber sobre o Estúdio C como sede da seita e o quão atolado em dívidas os membros estão. Mas não podemos dar um passo a mais se ficarmos encalhados por aqui. E sem saber o que fazer, acostou-se num muro de olhos fechados e as costas apoiadas na estrutura de tijolos. Então, Rui... E agora? Pergunte para alguém, seu orgulhoso! Exclamou Rui, tentando ser óbvio. Era quase que claro para o menino que a solução era tirar informações. Nenhuma pessoa comum, detetive ou qualquer que seja a função oficial de alguém, retira informações de fatos sem provas. Suposições e achismos não incriminam ninguém e sequer salvam a vida de uma criança desaparecida. Mas parecia para Rui que Pedro não se importava tanto com isso. Estava mais focado em retirar todas as possíveis soluções e respostas que procurava incompletas, porém trabalhando sozinho, que ser capaz de assumir que precisou de auxílio para chegar onde chegou. Assim, ó, iniciava um didático e irônico Ruizinho, se aproximando de um desconhecido que carregava uma criança de 2 anos no ombro. Ei, moço, você sabe onde fica a capelinha da Vila Mariana? O homem sorriu. Pois vocês estão justamente no bairro. 2 ruas à direita. Atrás da lanchonete Doce de Leite. E sorriu. Rui voltou afirmativo e contente, como se carregasse um troféu nos seus braços. Conseguira a resposta. Já era o meio passo faltante. Não era um avanço tão amplo quanto os homens pisando na lua, mas particularmente parecia a ele que sim. Algo tão aluno quanto lunar, mas tão sincero quanto a responsabilidade de incriminar um real criminoso, presenteavam Rui com um sorriso no rosto e certa culpa em Pedro. E eram nestes momentos que Pedro percebia o quanto precisava de Rui. E como eles funcionavam como dupla. Vencer os orgulhos era sensacional, e reconhecer os erros era o avanço da sua maturidade. Mais um passinho na sua carreira. Talvez tão aluno quanto, mas importante o suficiente para o ego e a consciência de Pedro sobre si mesmo. O caminho fora traçado e completo. Pedro, ainda mais cansado, mais aliviado, acompanhado de um sorridente e deslumbrado Rui, agora na porta da igreja. Uau, é aqui mesmo! Disse admirado Rui, com a lembrança lavada. Ao final de uma rua sem asfalto, com simples casas sem reboco, uma estrutura de madeira que simulava uma igreja de teto triangular se mostrava ali. Dentro, de tamanho menor e mais modesto que a maioria das igrejas católicas comuns, era tudo simples. Madeira sem verniz, com desagradável cheiro de madeira molhada e iluminação de velas decoravam um ambiente soturno. A aura estranha possuía o corpo das crianças quando adentraram, que lhes parecia mais estar em uma espécie de barraco do que realmente em uma igreja. Mas a memória de Rui era clara e não lhe enganaria novamente. Iriam em direção ao confessionário. Algumas imagens de santos no altar se esforçavam para dar um charme no mausoléu divino em que viviam junto com alguns quadros. Um único vitral em cima do altar parecia ser o único item porcamente decorativo que o orçamento dava conta de pagar. Olha só, Pedro! O menino apontou para uma cruz dourada em cima de uma coluna pedestal, onde se apoiava a Bíblia, que lhes parecia ouro. Mas nada de escrito na mesma, de forma religiosa e sobretudo católica, como havia de ser. Com os barulhos discretos das passadas no piso da igreja, um homem parecia ter sido ativado por um sensor de presença. Saindo do confessionário, de onde não parecia estar há tanto tempo, entregando nos meninos a estranha sensação de estarem sendo observados pelo mesmo desde a hora que entraram, um homem jovem de no máximo 30 anos,
com camisa preta e usando óculos, olhava para eles, congelado. O moço olhava de um lado para o outro, que quedava em silêncio. Tomando as rédeas da situação, Pedro saiu da entrada frontal da igreja em direção ao canto direito da pequena salinha, de onde tinha uma divisória, que aparentemente separava o confessor do padre ouvinte. Ao se deparar com a cena, Pedro resolveu fazer sala e iniciar com bons modos. Boa tarde, senhor. Chamo-me Pedro. Eu tenho umas questões de cunho religioso para resolver e tirar minhas dúvidas a respeito. E estendeu a mão direita. O padre apertou. Esse daqui é o Rui, o meu irmão mais novo. Eu posso perguntar no confessionário, por favor? Há comigo determinadas questões de sigilo e penso que nada é tão seguro ou equiparado à realidade da justiça brasileira quanto ao sigilo clerical. Eu posso contar com vosso apoio? Deve, prazer. Eu sou o Rodrigo, o regente da missa de hoje. Missas semanais. Essa igreja de princípios católicos segue minha família há gerações e já tem feito os mais diversos serviços. Entre eles, o exorcismo. Eu peço que compreendam que o nosso cunho é fundamentalmente católico e não espírita. Mas eu hei de esclarecer tudo com mais calma. Vocês me seguem? E amigavelmente o moço sorriu. Parecia bastante simpático e esclarecedor aos meninos, que gostaram do aspecto seguro que o ambiente passara a ter assim que recebeu a presença do líder. Os garotos chegaram ao escuro cantinho do confessionário e sentaram-se em silêncio, aguardando que alguém iniciasse uma pergunta. Esse alguém, obviamente, foi Pedro. Bom, é uma história longa. Há alguns anos, um homem iniciou uma seita aqui em São Paulo. Eu não sei bem do que se trata, mas o Álvaro se declarou líder do grupo. Grupo este que garante atender pessoas com magias negras exorcistas. Essa última palavra é sempre panfletariamente utilizada pelo homem de forma a divulgar publicamente sua imagem de benfeitor e salva-vidas. O problema é que sua base didática de pesquisas se fundamentava em duas teses. Primeiro, a enganação inventada por sua mente mirabolante e esse livro que encontramos na sua gaveta com essa foto. E o homem abriu a janelinha, de forma a permitir que Pedro passasse o livro preto com uma cruz dourada na capa. Hebet Focus é o nome. Não tem autores. Parece muito um livro de receita, sabe? Sem seguir um didatismo linear, compreende? E essas mesmas palavras em latim estavam descritas nos crucifixos que serviam de medalhão para o grupo. E eu não sei nada do idioma. Bom, deixe-me esclarecer algumas coisas, Pedro. De fato, todos aqui entendemos latim, como nos é ensinado a fazer missas clássicas de séculos passados. Aprendemos no seminário a fazê-lo, então eu posso vir a ser útil na tradução. Agora, quanto ao resto, eu devo dizer que não tem quaisquer flertes católicos, não. Essa vertente, infundada nos estudos teóricos, se é que existem estudos, são de foco espírita. E espíritas de magia negra, eu devo bem dizer, sem vínculos com kardecistas. Mas com vínculo a espíritos malignos e mentiras. Mas eu não posso acusar nem julgar sem fazer vista grossa em cima. Eu volto a contatar vocês quando eu conseguir algo a mais sobre o livro. Eu só digo que o livro não é católico. E o foco trabalhista do homem também não é. Eu posso fazer votos e sugestões que procurem um centro espírita kardecista e procurem um médium de lá. E aí sim, podem conversar com ele sobre tudo, que é ser esclarecido com mais calma. Eu volto com a tradução do título do livro em 5 minutos. O homem saiu e os meninos aguardaram por ali. O livro era espírita. De magia negra. Álvaro não era católico e sequer exorcista. Se duvidar, nem espírita. Mas o Barão de Silveira não era exorcista. O grande exorcista do bairro Nobre Paulista não era um exorcista. Bingo! Já tinha uma prova religiosa de falhas. Suas vertentes religiosas fugiam da própria crença, ele não poderia se chamar assim. Agora, o livro era bastante estranho. Capa preta, cruz dourada e uma infinidade de regras em latim. Que segredos, afinal, o objeto carregava? Tão aleatório e livremente solto dentro de uma cômoda qualquer, e agora levando-os ao que tanto buscavam. No lugar da assinatura, um rasgado. Alguém retirara o nome do autor daquele livro. Certeza que ninguém acharia seu dono. Mas afinal, que saída que eles possuíam? Um livro sem tradução e com foco em religião errônea,
Agora lhes auxiliava a encontrar o caminho ideal pelo qual deveriam navegar naquele mar suntuoso, que era habituado por naturais dúvidas que não eram acompanhadas por respostas. Ao menos ainda. O homem voltou com um sorriso no rosto, mas não tinha exatamente a resposta pela qual os meninos buscavam. Era uma daquelas comunicações não verbais, trocadas com um limitado jogo de olhares. Sentados, como se estivessem na mobiliária de aventuras anteriores, o homem iniciou sua breve explicação, que jogaria pelo ralo as expectativas dos garotos. Eu não sei o que significa. Mas o médium que vocês vão encontrar pode possuir uma luminescência maior que a minha e pode encontrar o sentido de tudo isso. Eu penso que deve ser algum tipo de magia negra ou algo que permeie esse tipo de narrativa. Mas nessa barroca e humilde casa do Senhor, eu não consigo responder e eu fico devendo a vocês. E fechou a janelinha, depois de devolver o livro. 1-0? Pedro, por fim, começava a trilhar um certeiro caminho em direção à resposta espiritual que a tanto buscara, para finalmente terminar o que iniciara. Ia lutando por certezas, com sede de verdades e escassez de fatos, que os meninos, finalmente, se retiraram da igreja, sentindo uma luz de esperança invadir o peito de forma reconfortante. De forma a Pedro, agradecido, agarrar o livro e dizer para Rui, com um sorrisinho: valeu a pena. Por solicitações de Berenice, Rosália e Bartolomeu já estavam dispostos em pé, prostrados no meio da sua sala, vendo a moça resmungar mais uma vez o sumiço do seu filho. Era reconfortante psicologicamente para a moça ver crianças da faixa etária do seu filho auxiliando-a no que mais afligia seu delicado e frágil coração ferido. Mas era torturante para as crianças ser utilizados como válvula de escape justo em momentos tão decisivos e icônicos que viveram em dias anteriores. Toda uma desconstrução fora feita na cabeça de Bartolomeu, que volta e meia se recordava de um efeito Mandela sem lembranças de um Rui no apartamento de Pedro brincando feliz. O desconforto era sentido e demonstrado por uma culpada loirinha de 10 anos, que dançava na sala de um lado para o outro devagar, como se quisesse fazer xixi, apenas para conter a ansiedade de seu inquieto corpinho que não se aguentava mais. Aquela cena era estranha demais para eles, mas era tudo que Berenice tinha de Rui. Assim, só tinham que ficar ali, reconfortando em silêncio e lhe recheando de frases motivacionais e clichês quaisquer. E era com essa comunicação trocada por olhares cruzados que os meninos apenas sentaram-se ao lado da moça, no sofá em que ela chorava, e ouviam seu desabafo com afagos carinhosos e delicadas passadas de mão nos negros cabelos. Eu não entendo, crianças. Achamos a boina. Sabemos por onde ele passou. Sabemos que saiu daqui. Sabemos que foi Plínio quem recebeu algo e fez Álvaro expulsá-lo, mas faz tempo. Eu não tenho mais onde recorrer ou procurar. A polícia da cidade já foi avisada e nada de novidade. Vocês não sabem onde ele estaria? Já lhe dissemos diversas vezes, Berenice. Começava uma tímida Rosália. Não sabemos. E caso soubéssemos do paradeiro de Rui, nós não diríamos, ora. Não duvide da minha fidelidade a ti. E sorriu. Eu morro de saudades de Rui, e eu tenho plena noção do quanto pode ser torturante perder alguém. Mas tenha segurança em ti que o garoto está seguro. O tom certeiro de Rosália quase lhe entregou, mas não fazia isso de todo, ao ponto que apenas Bartolomeu sentiu aquele arrepio. Berenice gostou do tom reconfortante entregue no tom de voz da garotinha, que tinha um papel quase materno em consolar aquela mãe. Desculpe não poder fazer mais nada por ti. Oh, não se culpe, pequena, disse Berenice, sentindo um pouco de culpa pela inversão de papéis e peso nas costas da criança, que percebia com um abraço recebido. Eu sei que eu não devia estar jogando tudo isso em vocês, mas é difícil. Ao menos sabendo e conhecendo as companhias de Rui, eu tenho certeza que ele estava cercado de amigos sensíveis e astutos. E se Rui, como vocês, também tinha esse foco investigativo e curioso, eu tenho certeza que ele está sabendo se virar muito bem. Com a graça de Deus, Rui está bem seguro. E está, disse Bartolomeu, num tom que permeava entre o cinismo e o consolo, com uma piscadela para Rosália. Mas levanta-se, por favor. Não é saudável ficar assim, vagando e chorando pelos cantos. Se quisermos achar a Rui, com certeza precisamos agir. E sorriu, segurando uma mão direita desanimada de Berenice com tranquilidade e calmaria.
Temos infinitos lugares para buscá-lo. Basta ver além da sua sala de estar. Se ficares dentro dessa bolha claustrofóbica de 4 lados, não se locomove para lugar algum e sequer aceita soluções. É nesse raciocínio que eu acho que vale mais a pena uma tentativa e erro, que um arrependimento por falta de tentativas. Poxa, já saímos da bolha uma vez e não tivemos respostas, e tudo bem. Temos tanto a ver ainda. Não deixe que essa nuvem de chuva lhe faça pensar que anoiteceu. O arco-íris vem se a gente sair para buscá-lo. E sorriu. Rosália começou a gargalhar alto, sem segurar-se. O discurso motivador fora quebrado por um deboche sincero e inesperado da garotinha, que já lhe faltava fôlego para lhe continuar rindo. Bartolomeu, frustrado, não berrou nem disse nada. Só abraçou Berenice, que agora sorria com o estranho clima que parava o ambiente. Obrigada pela mensagem, Bartolomeu. Eu acho que entendo o que você quis dizer. Mas não precisava ser tão discursivo. E ensaiou uma risadinha, que não tinha forças reais para entregar. De qualquer forma, eu compreendo e farei o possível. Vamos então. Continuemos as buscas e não pararemos até que Rui seja visto. Sim? Rosália parou de rir. Berenice parou de chorar. E Bartolomeu sorriu carinhosamente. Tudo em perfeito equilíbrio. Então era tudo mitologia? Perguntou Rui, tentando compreender o que havia pescado até agora. Bom, não tudo. Tentava com calma esclarecer Pedro para seu parceiro, e um bocado para si mesmo, em voz alta. Bom, digamos que para a religião se tornar mito, basta a ausência de fé. E para o mito se tornar religião, basta sua presença. Por ora, eu prefiro crer que há uma correlação entre o uso da cruz latina e do livro do mesmo nome. Só não funciona com Álvaro. Mas o próprio Eurives garantiu que a cruz não tinha poder algum, contestou Rui, procurando alguma lógica no que buscavam. Eu acredito que Álvaro tem inventado uma religião com elementos aleatórios e estava mentindo para todo mundo para ganhar em cima. É simples. A cruz não faz nada, ele não faz nada. Ele sempre se achou um exorcista, mas pelo visto não tem a mínima noção do que faz um. E ele não tem um quê de católico. Você viu como funciona a vertente do Rodrigo, é só comparar. Eu entendo que a liberdade religiosa seja uma opinião individual, mas daí a inventar uma própria ou é muita pretensão ou é muita cara de pau, disse, por fim, selando o assunto com um bico de raiva. Eu não sei como seguimos. Eu sei, continuou Pedro. Se pudermos provar que as suas vertentes são ausentes de qualquer vertentes políticas existentes ou aprovadas pelo Eusébio, ele seria expulso como líder. Então, iniciamos sua ruína a partir daí. Eu sei que está fugido por medo dele. Eu acho estranho, já que aparenta que sua fuga foi garantida com segurança por ele. O que mudou? Muita coisa. Quando eu saí de casa protegido por essa falsa cruz, eu vi um falso ataque do Plínio matar o Saulo. Mas depois que Berenice nos trouxe aquelas mensagens do homem, começamos a desmascarar. Não tem mais nada além do que você já acompanha. Quem tá na seita é você. E visivelmente mordido, daquele jeito de que quando pedimos pelo amor de Deus pro assunto muda logo. Por que isso agora? Ué, eu preciso saber com quem eu tô trabalhando. Minha busca era procurar você, e agora estamos investigando o Álvaro juntos. É estranho que para todos em nossa volta os holofotes estejam brilhando para nós dois. É como se para todo mundo o maior inimigo fosse você, e para você fosse o Álvaro. Mas é um clima que pode ser bobagem na minha cabeça, eu admito. E tentou sorrir, Pedro, olhando para um Rui intrigado. Eu sei que é bastante coisa e pode soar chato tantas questões, mas eu garanto ser tudo pelo bem maior, seu e da sua mãe. Agora vamos, se demorarmos muito não vamos chegar a lugar algum. Iremos direto ao centro espírita mais próximo ao anoitecer. Depois do culto. Quero que estejamos às 7 horas em ponto na sua frente, entendido? Sim, capitão! Disse Rui, batendo continência e sorrindo, tentando conter o sentimento de confusão, com a série de questionamentos feitos por Pedro agora há pouco. E assim que se retiraram do quarto, o casal da casa trocava apaixonados beijos no sofá, fazendo Rui sorrir e Pedro sentir asco. Por mais estranho que fosse a situação, uma família completa era o sonho de Rui.
E uma família com Júlia, o pesadelo de Pedro. Segura, calma. O garoto apoiou seus glúteos no banquinho de couro que machucava um pouquinho o osso do cóccix desacostumado, mas que elevava sua postura. Segurou o guidão de couro com suas mãozinhas e, receoso, ficou assim, apoiado, olhando para o lado. Rosália atrás. A garotinha apoiava a própria bicicleta rosa com uma das mãos, de forma um auxílio mais psicológico do que físico, afinal. Mas aquela minúscula mão direita tranquilizava Bartolomeu e isso bastava. O garoto ainda não se equilibrava corretamente, e o veículo parava de pé só com a ajuda daquela mãozinha. 2 pompons rosa, um em cada extremidade do guidão, traziam um charme feminino ao veículo. Traço esse que Bartolomeu carregava com certo estranhamento por estar ali, mas estava feliz. Não pela bicicleta feminina, mas pela dona, que era muito sua amiga e apoiava seu crescimento. Figura tão amiga essa que lhe trazia sentimentos positivos e confusos. Aos poucos, o medinho de ser julgado foi indo pelos ares, e todos os pequenos problemas que, junto de uma construção, foram feitos em seu psicológico, sempre iam embora quando ele mirava seu sorriso. Medo e receio foram ambos flutuando à medida que o veículo lentamente avançava com a forcinha de seus pedais. Pedal rodando, pés subindo e descendo, rodas girando. Era pouco, muito pouco. Meio centímetro, e a mãozinha de Rosália se afastava das costas a cada leve pedalada. O guidão sendo segurado mais forte que o necessário, e a tremedeira das pernas fizeram a estrutura metálica de 2 rodas bambear até cair de lado, de encontro ao chão, recebendo em seu encalço um frustrado Bartolomeu. Ai, falhei novamente. Será que eu não dou nenhuma dentro? O garoto se levantava, limpando as roupas com as mãos, das sujeiras que o menino imaginava estarem grudadas no asfalto. Eu não sei o que fazer, Rô. Tente novamente. E sorriu, segurando sua mão esquerda para levantá-lo, enquanto dava batidinhas na bermuda para limpar. É difícil, mas não dá para desistir desse jeito, sim? Dá sim, disse em resposta a contragosto, sentando-se novamente na bicicleta. Sua linguagem corporal já demonstrava uma enorme má vontade em fazer aquilo de novo. E vou fazê-lo logo se essa droga não andar ainda. Esse é seu problema. Está sempre com pressa. Droga, Bartolomeu, és um homem ou és um rato? Bartolomeu odiava ter a sua virilidade questionada. É um daqueles ódios que os meninos adoram sentir. Os faz sentir aquela comichão de se afirmar macho. És o todo corajoso no momento de buscar por Rui, mas na hora de simplesmente pedalar uma bicicletinha rosa não consegues? Por isso estar sempre apanhando de Diego. O menino ficou rubro. Já começava a sentir raiva por Rosália, e aquilo era um combustível. Centrou o olhar no chão. Mesma posição de início, mão nas costas, pedal. Força para baixo, meio centímetro e queda. O menino não se levantou. Quase chorando de frustração, o menino já estava com vergonha. Era um sentimento de humilhação e fracasso misturados com vergonha por estar demonstrando toda essa fraqueza na frente da amiga. Fora aquelas afirmações que ela ainda fizera agora como estratégia de gás. Não adiantou. Tudo se transformou em um frustrado Bartolomeu fracassado, com raiva de Rosália e de si mesmo. A garota, por si só, não sabia mais como reagir e como lidar com o menino, e já não tinha outra estratégia. Havia de ser o tente novamente, mas ficou em silêncio. E ali, naquele silêncio constrangedor, o menino levantou-se sozinho. Rosália assistindo, sem encostar uma só mão nas costas dele. Sentou no banquinho, segurou os charmosos guidões e pedalou. Uma pedalada. A roda andou. 1, 2, 3. Queda. Homem ao chão. Ao menos um avanço. Foi uma queda. Mais uma queda. Mais uma derrota para a lista. Mas já não era uma derrota humilhante. Era uma derrota crescida de vitória. Uma derrota crescida de um sorrisinho de ambos, que ainda em silêncio conseguiam olhar um para o outro com um sorriso de vitória e satisfação. E talvez um pouquinho de vergonha em vencer o orgulho, e perceber que Rosália estava com razão o tempo todo, e sua frustração talvez fosse um pouquinho exagerada, afinal. Obrigado, disse por fim, quando se sentiu maior que seu orgulho. És realmente uma boa amiga. Seus pais lhe criaram muito bem. Ora, por que isso agora? Disse, ajudando-o a colocar-se novamente bípede. Falas que nem adulto agora? Não.
Apenas acho que a educação que os filhos têm é reflexo que seus pais entregam, disse sem graça, tentando justificar o quase aleatório comentário. É tipo beleza física. Se és bonito, tens pais bonitos. E sorriu, mas sua expressão mudou quando se deparou com a cara de riso que Rosália fez. Meus pais são muito diferentes de mim, Bartô, mas eu amo-os por igual. Eu não acho que beleza ou características físicas venham por herança parental, disse cautelosamente Rosália. Por vezes vem, mas por outras não. O que você quer dizer com isso? Bartolomeu estava confuso. E ao perceber que seu questionamento fora respondido com um silêncio, entendeu que era hora de não dizer mais nada. Vem, vamos até a casa da Berenice, chamou Rosália, empurrando a bicicleta. Prometemos ajudá-la com as buscas por Rui. Hoje vamos até a pracinha. Falsas buscas, lembrou Bartolomeu. Os dois trocaram olhares e caíram na gargalhada. E quando o sol já descansava de um dia de trabalho, Pedro e Rui iniciavam um expediente investigativo. Saíram ao anoitecer. Seus soldados faziam barulhos secos quando o couro batia nas pedras dos paralelepípedos com calma. Avançaram rua após rua, para chegar ao local que lhes podia dar uma definitiva resposta do que buscavam. Era diferente hoje. Não era uma busca cega, mas uma resposta quase literal a respeito de um elemento específico do qual não tinham qualquer luz sobre. Herbert Focus, apoiado embaixo do braço de Rui, e um exemplar do crucifixo no pescoço de ambos, como um amuleto. Esse tempo todo sendo usado como uma espécie de objeto elemental de um grupo secreto, hoje poderia ser identificada com um outro tipo de significado. E a ansiedade com que Pedro e Rui levavam o assunto já era angustiante. Era tanto tempo procurando às cegas por qual caminho seguir, para finalmente saber quando dar o ponto final no ofício que Pedro há tanto já estendera, que já não andavam sem a cadernetinha para não perder nenhum detalhe. Estariam lá, focados e atentos para tudo que o homem lhes respondesse. Não que o que um aleatório médium lhes respondesse fosse lei, mas certamente ele saberia mais sobre vertentes kardecistas que o padre Rodrigo, ou até que o Álvaro, que se dizia tão entendedor. Se conseguissem compreender sobre o que estavam tratando as suas pesquisas e sobre o que procuraram o tempo todo, e enfim, definissem o ponto central de tudo, talvez pudessem, enfim, ligar os pontilhados. Em poucos quarteirões estavam à frente do que lhes parecia uma igreja protestante. Um prédio comercial espelhado, com muitas cadeiras e um palco. Um balcão recepcionava as pessoas que lá chegassem. Várias pessoas chegavam ao local. A infraestrutura era simples, mas refinada. Simples de um jeito bom, sabe? Paredes todas brancas e cadeiras também. Todos os presentes vestiam roupas também brancas. Ao serem recepcionados com um fraternal abraço, ao que desconfortou um bocado o par de detetives desacostumados com esse tipo de afeto. Os meninos avançaram um carrinho repleto de exemplares de um mesmo livro encadernado de capa brilhante. O piso frio, também branco, tornava o ambiente de aspecto novo com uma aura deslumbrante de limpeza. Pegaram um exemplar daquele livro kardecista, sentaram-se em uma das cadeiras plásticas sem qualquer estofo e aguardavam até que alguém subisse no palco. Estavam ali. No horário certo, no lugar certo. Centro Espírita, às 7 da noite. Pontualmente começavam a reunião. Um microfone, eloquência e carisma guiavam o médium passista que conduzia a sessão noturna de hoje. Com o auxílio de uma lousa, o jovem moço de cabelos pretos falava a respeito das mensagens moralistas sobre fazer o bem e lemas espirituais. Não era tão metafórico ou poético quanto a Bíblia, mas as mensagens passadas pelo kardecista eram simples e genéricas a Pedro. Mas o menino não se importava e gostava da maneira como a reunião espírita era conduzida, diferente daquele círculo conduzido por Álvaro em quase todas as reuniões. Reunião finalizada com muitos aplausos e votos de bênção. Os seguidores foram conduzidos para uma pequena salinha do lado esquerdo do palco, entrando na mesma de 2 em 2. Era bastante tranquilo e quieto o local. Seguia uma linha muito tênue, formada de tranquilidade zen. Pedro e Rui entraram juntos. Orientados a deixar o livro do lado de fora, um relutante Rui foi convencido a não receber o passe caso não colaborasse. O livrinho preto aguardava os meninos do lado de fora. Relaxem,
Foquem apenas em bons pensamentos e fechem os olhos, dizia a moça de cabelos negros e voz serena de camiseta branca, apoiando as duas mãos no topo da cabeça de Pedro, que aguardava sentado. Respirem fundo e relaxem. E naquele silêncio, uma paz passou a invadir o corpo de Pedro de uma forma que não havia sentido antes. Se aquilo era um grupo espírita, não precisaria de muito tempo com o médium para constatar o teatro que viviam. Deus abençoe. Pedro se despediu com um abraço, por iniciativa própria, e saiu da sala, encontrando-se com um tedioso e emburrado Rui do lado de fora do local, agarrado com o livrinho como uma mãe desesperada se agarra com o filho. É chegado o momento. Pedro perguntou para um moço qualquer se podia marcar uma reunião de urgência com o líder local, e foram conduzidos para uma sala com 2 paredes de vidro, sem a presença de ninguém. O receio de esperar naquele alaranjado e um tanto quanto fora de moda sofá, sem saber o que viria a seguir, era desconfortável. Ambos aguardando em silêncio, aguardando em volta ouvir passos, portas ou alguma coisa que lhes trouxesse o que tanto vieram buscar. Mas nada. 10, 20, 30 minutos. Entre uma piscadela de olhos e outra, ainda assim sem resposta alguma. Que droga! Será que ficariam esperando? Quem esse homem pensa que é, afinal? Do outro lado do vidro, o quintal arborizado e verde do local lhe servia de distração aos tic-tacs torturantes do reloginho que descansava na mesa. E lhes parecia recordar há quanto tempo ali eles estavam. Era agoniante, já não aguentavam mais esperar. E foi nesse pico de estresse que a porta foi aberta às 9h30. Um homem de média altura e barba rala, vestindo uma camisa preta, entrou no recinto. Com votos de boas noites, ele puxou a cadeira da mesa que centrava a sala e sentou-se. Em silêncio, fez algumas observações em seu bloquinho de anotações assim que mirou no rosto dos dois. Os meninos se entreolharam em silêncio, fartos de aguardar um atendimento tão esperado. As expectativas já caíram um bocado, o que era plenamente injusto, visto que atrasos podem acontecer. Por fim, sem rodeios, os meninos iniciaram seus dilemas, com a voz de Pedro na liderança. Boas noites, eu sou Pedro. Viemos aqui para nos informar a respeito da base fundamentalista religiosa. Qual é a vertente que vocês trabalham? Eu sou membro adepto da USEB e de seu grupo mais famoso, a seita do Barão de Silveira. Com algumas dúvidas a respeito de imagens e elementos incomuns dentro do contexto espírita, eu gostaria de me inteirar mais a respeito da religião de seus fiéis e saber em quais vertentes trabalhamos e se pensamos de forma diferente, por fim. Boas noites, Pedro. Eu fico feliz que tenha vindo à nossa casa para assistir a uma completa reunião e participar dos nossos passes. O conhecimento e a curiosidade sempre são a porta de entrada para o aprendizado e as respostas que nem sabemos que buscamos. E sorriu, servindo em 3 xícaras um bocado de café em cada. Nós temos reuniões 3 vezes por semana, baseadas nos ensinamentos de Allan Kardec. Sempre que podemos, procuramos por respostas, e utilizamos a luminescência dos bons espíritos para desejar o bem a todos vocês fiéis e não tão fiéis assim. E sorriu, mirando para um tímido Rui. Os meninos atentavam-se em cada palavra que o moço proferia com atenção. Por fim, quero lhe dizer que tudo o que fazemos aqui tem um prol focado no bem maior. Não tratamos de magia negra e não ousamos falar com outros espíritos bons maiores senão Deus. Os ensinamentos bíblicos são fundamentais, e o que nos foi passado por Jesus é essencial sempre. A nossa vertente é simples: fazer o bem nessa vida para que possamos estar sempre evoluindo em próximas encarnações. E nesse momento, Rui deu uma mexidinha na cadeira. Reencarnar é problema de espíritos mal evoluídos, como eu, como vocês e todos os que estão aqui. Temos contas a acertar ainda nessa terra e garantir nossas inter-relações pessoais e determinadas coisas a se garantir. E eu posso lhes assegurar que usarei de minha mediunidade no que me estiver à mão e no que vocês precisarem que ajude vocês a evoluir. E sorriu, amigavelmente, servindo-se da xícara de café. Eu me faço muito grato pelas suas ofertas de apoio e auxílio. Eu prossigo com as minhas muitas questões a respeito de todo o método de trabalho e atendimento pessoal dos fiéis. Nós, da unidade oficial da USEB, temos um método bastante divergente com o que foi hoje presenciado na sua sede. Eu imagino que nossa vertente religiosa esteja divergente apenas em um ponto específico,
que delimita a nossa linha espírita em 2 espiritismos. Nós trabalhamos com outro livro, em latim. O meu chefe, Álvaro, será o anfitrião do grande evento que receberá os maiores grupos espíritas nacionais. E eu fico surpreso que apenas o nosso trabalhe com uma metodologia diferente das outras. E pasme, ainda assim nos chamam de espíritas. Fico surpreso, mas eu compreendo que religião é uma vertente extremamente individual, e fazer comparações é um pouco covardia. E dessa vez, bebeu o primeiro gole da sua xícara. O café estava um pouco doce demais, e o fez salivar um pouco, propositalmente para limpar o paladar. Eu peço então algum auxílio, para saber sobre o que afinal nós trabalhamos. O livro que eu sou orientado a usar, entre muitos deles, é este aqui. Disse, pegando sem cerimônias o livro de capa dura nas mãozinhas de Rui. E sem registro de autor, pelo rasgo, esse livro preto acompanha o que vem grafado na cruz que nós utilizamos nas reuniões. E retirou o amuleto que utilizava como escapulário, deixando-o na mesa. Hebet Focus. É também um tipo de grito de exorcismo proferido pelo barão algumas vezes em algumas ocasiões de emergência. O que pode me dizer sobre? Bom, eu posso dizer que o latim é uma língua existente, mas que eu preciso de estudos mais aprofundados no livro para responder com clareza. O que eu posso garantir por hora é que Hebet Focus é sim uma espécie de magia negra. Parece algum tipo de lema carregado na cruz e no livro. Imagino que quem criou a seita utilizou essa magia para algum determinado fim e achou viável mantê-lo como centro da seita. Esse livro me parece bastante autoral, não com um foco espírita, mas é tipo uma lista de magias negras em latim. O que vocês carregam hoje, cadastrado na USEB, não pode ser considerado um grupo espírita, de fato, mas um grupo de amigos com estudos espirituais de magia negra. É algo extremamente específico, pelo visto, por ser algo tão individual e autoral. E tomou a cruz da mesa. Essa pequena cruz por si só não possui poder nenhum. Podia ser qualquer coisa, aço, metal, ouro, prata, plástico. Com a veraz luminescência e a fé em Cristo Jesus, todos podem utilizar a cruz. Se com este barão a cruz nunca deu sinal de vida, imagino que é a magia mediúnica do homem que nunca funcionou. A capa do livro diz... queira um foco. É isso. É algum tipo de lema, nada especial. Enquanto usado como magia, com a cruz somada com a luminescência certa, ele pode retirar um corpo do outro. Isso é, exorcizar à força um espírito do corpo físico do outro. Expulsar, sabe? É extremamente forte, depende de muito treino, conhecimento mediúnico, magias perversas. E bebeu outro gole, se ajeitando na cadeira. O perigo está em quem usa esse tipo de coisas, e não exatamente no objeto em si. Por fatos, a magia negra existe, e há sim uma correlação com o exorcismo. Mas eles não têm seu uso necessariamente interligado com o espiritismo kardecista e nem com o catolicismo exorcista. Ficamos em uma terceira vertente religiosa, existente, mas não é praticada por vocês. Não existe, portanto, em hipótese alguma, religião que baseie seus estudos em um livro pessoal criado por um membro e batizado de religião. Se há, não pode ser espírita. E se é, não deveria estar na USEB. E bebericou mais um golinho. Então, a cruz funciona se você tiver luminescência? E Hebet Focus é sim uma magia negra? Perguntou Pedro, procurando resumir em poucas palavras uma resposta que literalmente foram perguntar. Exatamente. A cruz funciona como qualquer objeto funcionaria. E sim, essa palavra é uma magia negra. E é isso, em resumo. Muito bem. E sorriu. Acho que acabamos por aqui. Álvaro, o seu patrão, não é espírita. Posso concluir que se colocamos o homem como patrão e subdividimos hierarquicamente todos os presentes no mesmo fim espiritual, não temos um espírita de fato. E se ele não consegue conduzir a própria magia negra que induz, posso concluir também que a luminescência familiar não está com ele, mas com outro parente. Claro, com Berenice! Disse finalmente Rui em um pulo. A minha mãe sempre teve visões, recebia algumas coisas e passava a falar com tons de vozes diferentes. Ela não sabe como canalizar, mas é muito forte e é literalmente a médium da família.
Ela que é luminescente! Sim, tens razão! Disse Pedro, se animando também. A Berenice já recebeu o saldo por meio de uma invocação. Fora em outro determinado momento que passou a falar com voz de criança. Ai, é isso! Berenice é a luminescente do nosso grupo de magia negra. E sorriu para o homem. Rui já anotava tudo na cadernetinha. Ai, obrigado. Eu que lhes agradeço pelo contato. E mirou o rosto de Rui, com ironia. Ai, você não me engana, viu? E o menino saiu, sério. Pedro não entendeu aquele comentário, mas ignorou. Hoje foi um dia muito importante para as investigações. Conseguiu chegar às respostas que há muito tempo não avançava. A seita estaria fora de toda e qualquer norma espírita. Álvaro possivelmente nem sabia no que o livro que se fundamentava se tratava. Eles nem atendiam clientes. Os meninos agora tinham em mãos a carta mais poderosa até agora. Magia negra. E nas mãos de Berenice poderia garantir que não fosse ameaçado mais. Berenice era a luminescente perfeita para seguir com a carta na manga. A cruz retomava seu poder por final, e a seita começava a ter poder existente, se esse se garantisse por um tempo. Rosália e Bartolomeu caminhavam em meio a uma praça com Berenice, os meninos conversando baixinho, e Berenice sentindo um estranho clima de burburinho entre as crianças. Decidiu não questionar e manter os compassados passos. Já era fim de tarde, início de noite, quando a procura continuou, dessa vez com o auxílio de pergunta para os presentes. E nada de novo. As crianças tomaram o cuidado de desmotivar quaisquer buscas mais aprofundadas por Berenice. Não queriam que ela realmente achasse Rui. E isso era facilmente evitado com a pequena vantagem que os pequenos já tinham: saber a verdade. Eram rodeios, enroladas e procuradas por lugares e fatos quase nulos que tornaram a busca inútil. Ao ponto que Berenice percebesse a verdade, Rui já teria voltado. Ao menos era o desejo dos dois, que agora caminhavam grotescamente na frente da moça, aleatoriamente tomando as rédeas da busca, como se fossem os adultos da situação. Berenice só conseguiu enxergar aquilo tudo com doçura. Ai, que fofo ver crianças tão atenciosas comigo e com um amigo. Senti até culpa por jogar tanto peso nas costas de crianças tão novas. Mas afinal, em quem confiar se não neles? Seu irmão sempre foi ausente. Ela era viúva. Não possuía amigos. Mas ao passo que duas crianças de 10 anos eram seus mais próximos amigos, a solidão era realmente sua amizade mais íntima, afinal. Encerraram as buscas daquele começo de noite. E Berenice conduziu as crianças de volta em seus respectivos lares com seu táxi e seguiu para casa, cansada, exausta e frustrada. A mesa fora posta pela própria Berenice aquela noite, como há tempos não acontecia. Era um simples frango com legumes refogados com arroz e feijão. Caldeirões a fogão, pratos à mesa. Berenice com um belo vestido de seda azul marinho e cabelos desarrumados, soltos, caídos na face. Serviu-se do tanto de comida que lhe satisfazia normalmente e esperou que seu irmão se sentasse para que começasse a comer de fato. Logo que ele se sentou na sua frente, hoje desprovido de seu costumeiro chapéu, a moça levou a garfada à boca. A Joana faz falta, mas eu consegui me virar bem. O que diz dos quitutes? Disse a moça, tentando divertir um desafio para o irmão. Era o que tinha na despensa, mas, por mim, está saboroso o suficiente. Concordo, irmã. A casa está vazia, mas está dando para se acostumar. Confirma Álvaro, comendo também. Não foi o que eu disse. Não está, não. Rui foi embora e levou consigo a luz dessa casa. Foi embora parte de mim, assim como quando eu perdi meu marido. Não misture as bolas, irmão. E beberi com um golinho do suco de cupuaçu. Não é fácil, e não quero me acostumar com a ausência do meu filho. Eu não suportaria perder mais uma pessoa na minha vida. Não novamente. E serviu-se de mais um bocado, segurando o choro. E no meio daquele silencioso e entediante jantar, a porta fora tocada com fortes batidas. Berenice foi atender, deixando o emburrado Álvaro na mesa, aguardando resposta. Era Pedro. Já passavam das 10, mas o menino parecia eufórico. Vinha sozinho, claro, e solicitou falar a sós com a moça. Conduzido o garoto ao quarto. Com Álvaro encarando ambos seriamente, o rádio de Rui fora ligado para fazer barulhos em volume alto, e assim Álvaro não ouviria a conversa. Berenice, eu tenho que lhe contar algumas coisas. Eu sei de tudo que você sempre estranhou sobre você durante todo esse tempo. Seus surtos e crises, possessões e vozes esquisitas têm uma explicação.
És luminescente. Nasceu com um dom. Você é, assim como seus pais, a escolhida pelos bons espíritos a fazer contato com o outro lado e ajudar todos aqui da Terra. Berê, você é a verdadeira médium. Não, Álvaro. Você é a poderosa. Mais do que você imagina. E a moça congelou, mirando os olhos de Pedro sem mais dizer. E Pedro, satisfeito, apenas abraçou a moça, que retribuiu, em silêncio, compreendendo o que lhe dizia aquele olhar de gratidão. Aquele 4 de junho já lhe passava com imensa rapidez, de forma que não parecia a Pedro que sua feira de ciências havia sido a alavanca que ele traria para dentro desse quarto hoje. E em menos de 3 horas, foi a vez de Álvaro resolver que deveria fazer ao menos uma visita, para resolver e acertar alguns detalhes de uma suspeita subversão. Era um bocado estranho para o homem que o menino que lhe confiara a seita e tudo o que dentro havia agisse tão estranho com ele, e foi guiado por esse sentimento que retornou ao edifício onde já estivera antes, encontrando o meio de falar com Pedro àquela hora da madrugada. Quando subiu os andares e deu suas batidas anunciadas na porta, não esperava que a visse novamente. Qual não foi sua surpresa ao se deparar com uma mulher muito familiar de rosto, que atendera sorrindo, olhando seus olhos negros com suspense. Eu acho que a sua bicicleta ainda é muito grande para mim, prosseguia o menino, que já pedalava 2 vezes antes de cair no chão. Rosália já não apoiava a mão nas costas do garoto, e por isso sentia que o menino não se esforçava o suficiente por puro orgulho ou prazer em discordar. Impaciente, o mal-humorado garotinho encontrava uma maneira de achar defeito em todas as tentativas da garota de fazê-lo evoluir. Ela se esforçava para ver com meiguice as atitudes mimadas do garoto, mas era complicado. Era uma linha muito tênue. De um lado, a fofura que ela tanto apreciava, e do outro, um menino orgulhoso, mimado e chato que não estava satisfeito com nada que fizessem para agradá-lo. E, sinceramente, Rosália estava começando a ficar adepta da segunda visão. Eu tô tentando, Rô, mas é mais fácil para você que sabe, resmungava repetidamente a cada queda. A menina tomou a bicicleta das mãos do menino e subiu em cima, deixando-o de lado assistindo. Se estás tão ruim, então não tentas mais. És minha? E sorriu irônica. Se és desse jeito, vais correndo e me alcança quando precisarmos investigar. E disparou com a bicicleta rua dentro. Bartolomeu seguiu a menina correndo mais rápido que podia, mas o cansaço, devido ao sedentarismo, o fez parar a caminhada e gritar: "Rô!" A menina recuou e encontrou o menino sentada no meio-fio, suado e ofegante, olhando para baixo. Sorrindo, entregou-lhe a bicicleta. Então pare de reclamar. Precisamos de mais velocidade, e essa é a sua prova para tirar sua carteira de motorista de bicicleta. Pare de ficar enrolando e pilota. Para que precisamos tanto disso, afinal? Não temos mais que procurar Rui. Não vamos mais utilizar nada disso. Acabou, Rosália. Não tem investigação alguma. O Pedro já está seguro com ele, tentando achar algumas brechas que incriminem Álvaro e o meu pai. O resto nós já fizemos. Resto? O quê? Distraímos Berenice e achamos uma boina com bordado? Disse Rosália, impaciente, sentando-se no meio-fio. Mas tens razão. Não há mais o que fazer. Mas se precisarmos em outras ocasiões, eu acho que uma locomoção mais ágil pode ser bem útil. Imagine outros passeios, ou até para se proteger do Diego. Não fale dele novamente, Rosália. Magoou-me ontem você me colocando pressão, dizendo que eu mereço apanhar dele. E fez um bico, olhando para as formiguinhas que corriam naquele acinzentado de pedras, por onde carros e bondes judiavam o dia inteiro de seu acabamento quase sempre desgastado. Eu não sei o que eu fiz tanto para incomodá-lo. Ele está sempre me ameaçando e me humilhando. Perdão, eu não quis falar aquilo. Eu pensei apenas que servia de gás para que finalmente pedalasse. E cá entre nós, a estratégia foi batata. E sorriu, mas não teve o sorriso retribuído. Eu acho que a impopularidade gera um pouco de incômodo nos outros por inveja. Tu és quieto, leitor, inteligente, não é negligente nem orgulhoso e está sempre tentando evoluir. Imagino que Diego tenha seus traumas e problemas também, e vê em você um amigo ideal. Amigo? Está dizendo que existe a possibilidade de fazer tudo aquilo e ainda sermos amigos? Eu nunca faria isso com você, Rosália. Não é isso.
Eu tô dizendo que ele idealiza em você a pessoa para companhia, mas que não pode possuir por não desconstruir essa ideia de valente. Sendo assim, ele te humilha e te destrói. Quando ele conseguir apagar sua luz, vai ser mais feliz por não ter que olhar para sua cara perfeita todos os dias. Entende? Cara perfeita? Sorriu Bartolomeu, ruborizando. Rosália sorriu também, corando. Você é um bom amigo, Bartô. E deu um beijinho na bochecha deste, que estatizou. Ficou deitado na calçada, olhando para o céu estrelado, deixando a Rosália sentada no meio-fio, mirando a rua com os poucos carros que passavam por ali. Realmente, o serviço de ambos agora tinha um sentimento de inutilidade tremendo. Para onde seguir, afinal, poderiam auxiliar junto com Berenice apenas, e aguardar até que eles fossem solicitados por Pedro para participar ativamente das buscas. Boas noites, Álvaro. Em que lhe posso ser útil? Recebia benevolente Júlia. Álvaro estava estático. Sabia de quem Pedro era filho, mas não esperava encontrar a mulher ali. Fazia 10 anos que não se viam. Sem ser convidado para entrar, o moço decidiu entoar o assunto ali mesmo, no corredor do prédio. Tiago, que ouvia quando a campainha fora soada, aproximou-se por trás da mulher, estranhando que uma visita àquela hora pudesse ser tão silenciosa, afinal. E com razão. Ficou mordido ao ver a silenciosa conversa de olhares trocados pelos dois adultos ao portal do batente que sempre recebia visitantes. Mas que daquela vez não exatamente recebia. Boas noites, Júlia. O tempo lhe fez muito bem, se me permite dizer. E puxou a mão direita da moça, selando o cumprimento com um beijinho nas costas da mesma. Eu posso dizer que seu filho está se saindo muito bem. Será um dos apresentadores do evento anual da USEB. Devia ter muito orgulho dele. E sorriu sem graça. Eu tenho. Esqueceu que meu filho está na seita por indicação minha? Desde que eu fui para o Rio, quis saber como ficaria a nossa edição original. Soube de alguns desmembramentos, se me recordo bem. O menino não para de me questionar a respeito de Horácio. E sorriu irônica, de canto de boca. Mas eu acho válido. Sabe que me recordo bem do ocorrido, Álvaro. Coloquei-o dentro justamente para que eu fique sabendo também o que anda acontecendo. Não era a mesma coisa que o solo criou lá atrás. E segundo Pedro tem me informado, ela tem ficando bastante mal frequentada. Confirma a informação? Não posso desconfirmar nada. Apenas julgo necessário me referir que não mantemos mais o grupo do mesmo modo que tomei o coche para mim. E como líder, tenho feito um bom trabalho. Modéstia à parte, a mídia me ovaciona, isso já basta. Agora que pisa em terras paulistanas com seus saltos chiques, eu faço um convite. Passe na Assembleia. Teremos a grande apresentação anual com todos os representantes nacionais da USEB e poderemos mostrar o nosso método de trabalho. Caso você se interesse por uma visão diferente do espiritismo comum, estaremos aguardando de braços abertos. Achas que cairei na tua lábia novamente? Cafajeste. Meu filho já está convosco por isso. E lhe agradeço o favor de colocá-lo por lá. Mas saiba que é uma via de mão dupla. Deixo-te de olho em Pedro. Mas deixo-o de olho em tu também. Agradeço a visita, mas tenho que dormir. Boas noites, barão. E antes de fechar a porta, um olhar traumático comunicou para Álvaro que essa conversa se encerraria por ali, de uma vez por todas. Quando Júlia voltou para si, foi recebida ao sofá por um mordido Tiago de cara amarrada, tremendamente incomodado e desconfiado com o tom da conversa. Sobre o que, afinal, eles estavam tratando? Muita coisa acontecera. A moça deitou no peito do marido e lá quedou, em silêncio, sem o esclarecimento não solicitado de nada, e que ela agradecia de não ter sido solicitado por fim. À noite, Plínio dormia de pijamas no sofá enquanto o resto da família se encontrava em seu respectivo quarto. A conversa que tivera com Berenice lhe atacara ansiedade, e por hora não conseguia pregar o sono para seguir uma noite comum. Mas seguiu nesse ritmo até a campainha soar, despertando tanto Berenice quanto Bartolomeu, que sequer se mexeram da cama. A porta fora aberta para dar entrada para quem soou aquele estrondo àquela hora. Álvaro lhe fazia uma noturna visita inesperada no meio do breu. Disse que possuía assuntos a tratar, e em cochichos e olhos meio fechados por uma tremenda e comum falta de costume, com a luz recém-acesa, que o anfitrião convidou o outro para entrar, e o assunto foi iniciado. A sala pequena, com apenas um sofá, não era confortável, e dava um aspecto quase claustrofóbico em Álvaro.
que morava em uma estrondosa mansão de pontos de referência e capas de revista. Pois bem. Álvaro, sabe que não podemos falar de tudo por aqui. Eu tenho pessoas que não podem ouvir tudo o que eu tenho a dizer ou justificar. Por que não fazemos algo na seita outra hora? Hoje eu estava lá no horário de sempre, só a idiota da sua irmã apareceu. Primeiro de tudo, jamais chame minha irmã de idiota. O tom firme, aliado ou de cochicho, tornava aquilo mais forte do que ele esperava soar. Se ela entrou na seita, foi por minha permissão. Jamais insulte novamente, estamos entendidos? Bem, eu tenho que comunicar que eu tenho meus contatos e iremos dar um fim ao caso Saulo. Diremos que foi suicídio. Eu banco o enterro do homem e ninguém vai ficar sabendo a respeito do que houve. Assim, com todas as evidências devidamente compradas, como já nos foi feito anteriormente, posso assegurar sua liberdade, como eu garanto a minha hoje. Obrigado, Álvaro. Eu não poderia esperar nada menos do que isso. Afinal, eu fiz apenas o que me foi solicitado. Criar um caos em cima de outros motivos. Não poderia ser mais perfeito para tirar o foco do probleminha de 10 anos, do qual já nem se lembram mais. Por vezes, eu fico apenas com a impressão de que o filho de Júlia tenta jogar o jogo do outro lado do campo. Mas eu não consigo provar, então se tornam tais fúteis. Pois bem, eu agradeço o fornecimento de ajuda e fico tranquilo para dormir em paz. E quando o Álvaro começou a se levantar com calma, Plínio o agarrou pelo braço com susto. Perdão. Eu queria apenas solicitar com seu sigilo e o de sua irmã. Ela disse-me acusações pavorosas hoje à tarde. E eu sei que eu posso confiar em ti, mas... assegure-me de que eu posso confiar nela também. E o homem saiu, deixando o Plínio ainda mais desperto e acordado, mas agora um pouco mais tranquilo, com a própria liberdade e seu direito de ir e vir.